Queridos, nós estamos observando um texto da palavra de Deus aqui, e que esse texto aqui nos arremete para o outro texto, querido, com uma pessoa diferente, uma colocação diferente, mas eu vou falar sobre esse texto. Mas eu queria, juntamente com os irmãos, ir lá em Lucas capítulo 5, que é um texto que fala sobre essa mesma passagem. Versículo 33. Lucas capítulo 5, versículo 33 até o 39. Nós vamos ler esse texto aí, porque existe uma conexão entre esses dois textos. Eu estava estudando hoje e eu vi que existe uma conexão entre esses dois textos. Por isso eu queria ler os dois, mas eu vou necessariamente voltar para o texto de Mateus 9, porque é lá que eu vou ministrar. O texto aqui de Lucas, capítulo 5, versículo 33, diz o seguinte: disse-lhe eles, os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu Jesus: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará, e então aqueles dias jejuarão. E disse-lhe esta parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova e costura numa roupa velha. Se fizer isso, romperá a nova, e o remendo não se ajustará com a velha. E ninguém põe vinho novo em um recipiente de couro velho. Se fizer isso, o vinho novo se romperá, e os recipientes será derramado, e os recipientes se estragarão. O vinho novo, porém, deve ser colocado em recipiente de couro novo, e ambos ajuntam-se e se conservam. E ninguém, tendo bebido um vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. Amém ou não? Esse versículo 39 aqui, queridos, eu vou repetir de novo, que diz: ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. Amém, querido? Eu já vi algumas pessoas interpretar esse versículo aqui como se fosse um versículo aonde trouxesse, querido, sobre nós o ensinamento, dizendo o seguinte: há um vinho novo, o vinho velho melhor, quanto mais velho o vinho melhor. Aquele versículo necessariamente não está falando sobre isso. Aquele versículo 39 ele está dizendo o seguinte, querido, que as pessoas muitas das vezes, por ter uma opinião formada, por ter uma consciência cauterizada, são pessoas que eles não gostam de mudanças. São pessoas que eles preferem viver, querido, numa prática rotineira das suas vidas, subjugam, submetem as suas vidas, querido, como que alguém rejeitasse uma mudança. Então, quando Jesus está dizendo, ele fala o seguinte: olha, alguém que bebe o vinho novo, o vinho velho, ele não vai beber o novo porque ele acha que o velho é melhor. Então, qual o pensamento de Jesus ali? Ele está falando sobre a velha aliança. Ele está falando sobre a velha aliança e a nova aliança. Então eu fiz questão de ler aqui esse texto aqui para explicar, porque dentro da nossa concepção existe, por exemplo, aquela palavra que as pessoas dizem: ao vinho, quanto mais velho ele é melhor. Até importa que seja isso, eu não sou um conhecedor de vinho, mas necessariamente naquele versículo ali, você vai entender aqui, no texto que nós estamos lendo aqui, que existe o quê? Que existe um debate. E qual que é o debate? O debate, por circunstâncias, está em cima de uma mudança, em cima da prática da religião, em cima da prática da vida. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, ele vai ensinando às pessoas que há e sempre haverá uma necessidade de uma mudança nas nossas vidas, querido, uma mudança total. Tem que mudar, nossas vidas, ela precisa mudar. Nós precisamos ser pessoas
que estejamos abertos ao novo, abertos a algo, sempre tem que ser assim, querido, seja na sua maneira de vestir, seja na cor da parede da sua casa, seja no seu trabalho, seja no cuidado com a sua esposa, no cuidado com o esposo, com os filhos. Queridos, a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é quando uma pessoa ela se intitula, não só por conta do seu temperamento, mas ela assume uma postura de uma pessoa que ela é uma pessoa que ela não gosta de mudança. Ele se manifesta como um conservador ao extremo. Sabe, irmãos, eu tinha uma sociedade com um sócio meu, e que eu aprendi a lidar com ele logo no começo. Sabe por quê? Por exemplo, eu estava lá na empresa, aí chegava um carregamento de alguma coisa, sempre colocava aqui, tinha que ser aqui, nesse lugar. E eu observando ele, aí um dia ele chegou lá, e ele não estava lá, e chegou um carregamento, falou, onde que vai descarregar? Eu falei, aqui, aonde descarrega toda vez. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou, ele olhou, ele falou assim, quem mandou pôr esse negócio aqui? Eu falei, fui eu. Mas não era para pôr aqui, era para pôr no outro lado. Aí eu falei, puxa vida, eu coloquei aonde ele quis, sempre colocou, mas por que ele não quis, será? Aí eu entendi que tinha que ser do jeito dele. Aí o que aconteceu? Vou dar um exemplo para você. Eu estava na empresa, chegava um carregamento, vai descarregar onde? Pegava meu celular e falava assim, chegou uma mercadoria aqui, onde vai descarregar? Descarrega aí mesmo. Você entendeu, querido? Então, tem pessoas que é conservador, mas ele é tão conservador, que às vezes se você defender a mesma ideia dele, ele não suporta. Ele não suporta que você defenda a mesma ideia do que ele, por quê? Porque você atrapalha, porque ele é um conservador extremo, ele acha que aquilo ali é algo particular dele. Meus irmãos, presta atenção uma coisa, vou falar para você, isso com o relacionamento com Jesus, é a pior coisa que existe. E a pior coisa que existe num relacionamento com Jesus, você sabe por quê, querido? Como nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo, alguém me ajuda? Eclesiastes 3, versículo 6, 7. Não, melhor não ver, né? Eclesiastes não, é Lamentação. Deixa eu ir lá, a Lamentação, capítulo 3, meu Deus, versículo 22. Lamentação, capítulo 3, versículo 22, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, amém ou não? Você sabe o que o profeta está dizendo ali, em todo o contexto da lamentação, do seu sofrimento ali? Você sabe o que o profeta está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte, se Deus não renovar, querido, se Deus não for um Deus novo a cada manhã, ele está dizendo ali que talvez nós seríamos extirpados, talvez nós todos morreríamos. Evidentemente que o profeta está falando no contexto da lei, isso não serve pela graça, mas o profeta fala assim no contexto da lei, olha, as misericórdias do Senhor são as razões pelas quais nós não somos consumidos, e a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, ela renova a cada manhã. Aí o que acontece, meus queridos? Vejam bem, se a misericórdia de Deus renova a cada manhã, nós precisávamos ter dentro de nós uma disposição de nós termos uma vida sobre as quais nós buscássemos uma renovação na nossa vida, querido. Queridos, a coisa mais importante que nós precisamos, em determinadas circunstâncias das nossas vidas, colocar sobre a prática, talvez seja isso, você quebrar a rotina, você quebrar aqui da rotina da tua vida, e fazer algo novo, se surpreender, principalmente no que diz respeito a Deus, a comunhão, a intimidade com a palavra de Deus. Aí vamos voltar ao texto aqui, para mim não fugir do texto, que senão daqui a pouco eu estou fora do texto, querido. Vamos lá, o texto aqui de Mateus 9, vamos lá aí comigo, Mateus 9, olha que importante Mateus 9 aí, olha o que diz aí, o versículo 14, então vieram
os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Amém ou não, querido? Olha aqui para mim, querido. Há aí uma forte evidência aí, sabe do quê? Que existia por parte dos discípulos de João uma insatisfação muito grande em relação ao discípulo de Jesus. E essa insatisfação, ela estava evidente ali. Por que era uma insatisfação evidente ali? Porque os discípulos de João jejuavam, olha aqui para mim, todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras. Por quê, querido? Por quê? Porque lá, querido, na festa, ou seja, no dia da expiação pelos pecados, no Velho Testamento, se estabeleceu o período de jejum. E aí os fariseus, eles pegaram esse período de jejum de segunda e de quinta-feira e trouxe para a vida deles. E quando João Batista veio pregar o arrependimento, evidentemente que os discípulos de João Batista aderiram a algumas práticas do farisaísmo. E essa prática qual era? Aquele jejum regularmente, de toda segunda-feira e de toda quinta-feira. Segunda-feira, jejum. Quinta-feira, jejum. Mas, meus amados, aquilo ali virou entre aquelas pessoas algo mecânico. Virou algo, querido, religioso. Virou algo, querido, que não tinha mais propósito. Virou para aquelas pessoas ali como se fosse uma justiça própria, como se fosse um legalismo, como se fosse algo em que as pessoas pudessem, a exemplo do fariseu, também os discípulos de João, orar e dizer para Deus: Deus, eu faço jejum de segunda e de quinta-feira, todos os dias. Queridos, Jesus, ele debateu veementemente uma contrariedade em relação a isso. Por quê, queridos? Porque os discípulos de João estavam o quê? Fazendo o quê? Fazendo uma comparação entre os fariseus, lá em Lucas, os discípulos dos fariseus, aqui, os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Por que, meus amados, que eles faziam essa diferença aí? Sabe, queridos, a religião, ela leva o homem a um fracasso tão grande, que a religião, ela impregna na vida das pessoas alguns conceitos. E aí, na igreja, nós não podemos viver dessa forma, com conceitos nas nossas vidas. E quando os conceitos entram na igreja, entra sempre aquelas coisas: ah, isso pode, isso não pode, aquilo não pode, isso não pode, aquilo não pode, é desse jeito, não é daquele jeito, é de outro jeito, não é de outro jeito. E aí, sabe o que acontece? Vira uma bagunça, porque cada um lê de um jeito, cada um interpreta de um jeito. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas. A igreja vira uma bagunça, porque é uma briga, é uma guerra santa. É uma guerra santa sobre prismas de interpretação da Bíblia, onde as pessoas vão sempre levando para esse lado. Jesus, ele vem aqui agora, querido, ouvir os discípulos de João, e os discípulos de João colocam ali: olha, Senhor, nós jejuamos, os fariseus jejuam, mas os seus discípulos, eles não jejuam. Por que eles não jejuam, querido? Por que eles não jejuam? Aí Jesus, ele vai responder. Você sabe por quê, meu querido? Você não vê na Bíblia, por exemplo, uma ênfase muito grande ao jejum, embora o jejum está na Bíblia, está em Atos 3, está em Atos 13, está em Atos 17, Mateus capítulo 6, Jesus ensinou a respeito disso. A oração, o jejum é o que manda os demônios embora, mas você não vê ênfase sobre isso como no Velho Testamento. Por quê? Porque o Evangelho, ele veio para abolir o quê? Aquela questão da prática da religião sobre imposição. Não existe isso. Se você chegar no seu discípulo e falar assim: olha, você tem que vir, queridos, está tudo errado. É proibido proibir. Você tem que sentar com o seu discípulo e falar assim: escuta, eu preciso que você venha, deixa eu ensinar para você por que eu preciso que você venha. Olha, você precisa vir, você sabe por quê? Porque, olha, passamos 4 semanas aprendendo sobre adoração, mais 4, 5 semanas aprendendo sobre fidelidade, e agora nós somos nós temos uma unidade. Então você precisa vir, por quê? Porque junto nós somos mais fortes, e você é tão importante para mim. Puxa, eu gostaria que você viesse. Aí é diferente sobre aquelas questões que eram colocada da seguinte maneira: não, você tem
que vir, você precisa fazer. Queridos, olha aqui para mim, se o seu discipulador está fazendo isso, está tudo errado. Isso aí é impossível viver uma vida sobre esse prisma. Aí, queridos, o grande choque aqui entre os discípulos de João e Jesus era isso. Qual que era o choque ali entre aquelas pessoas? Era que os discípulos de João jejuavam todas segundas e quinta-feira, como os fariseus, como os discípulos dos fariseus, e os discípulos de Jesus, como diz o texto de Lucas, só comiam e bebiam. Era um comilão, era um beberrão, como Jesus foi acusado, comilão e beberrão. Eles comiam e bebiam. Irmãos, os discípulos de João olhou para aquilo ali e falou assim: escuta, esse negócio está tudo errado. Tudo errado. Nós jejuamos, nós jejuamos segundas, quintas-feiras. Os camaradas não jejuam nada, não acontece nada. E aí eles vão ali e estão todos felizes. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele vai ensinar. Eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que era para ser em breves palavras. Meu Deus, me ajuda. Olha o que diz o versículo 15. Jesus respondeu: pode estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e nesses dias jejuarão. Amém ou não, querido? Amém ou não, querido? Você sabe o que os discípulos de João não estavam entendendo? Não estavam entendendo, querida, que o casamento judeu, presta atenção que eu vou falar para você. O casamento judeu é uma semana. Uma semana o casamento judeu. Tem festa. Se o judeu for casar no sábado, ele vai terminar o casamento só na outra sexta-feira. É 7 dias que dura o casamento judeu. Então ele começa sábado, festa, comida, churrasco, música, dança. Amanhece no domingo, churrasco, música, dança, festa. Segunda-feira, de novo. Terça, de novo. Quarta-feira, de novo. Quinta, de novo. Sexta-feira, aí vai terminar o casamento judeu. Então, querido, o judeu, ele olha para o casamento como se o casamento judeu fosse uma grande festa. Irmãos, eu já falei, vou repetir para os irmãos aqui, eu com a pastora tivemos o privilégio de ir para Jerusalém, junto com um jogador de futebol que era da sociedade, e fomos num casamento da alta sociedade, e a gente não foi convidado, mas a gente foi porque o convidado tinha lá os amigos em casa, que era eu com a pastora, e fomos juntos. Então eu pude ver, querido, a última festa no dia do casamento, como é que funciona, a alegria do casamento judeu. Queridos, eu até assustei junto com a pastora, porque veio o buffet, o serviço de buffet, e serviu umas comideiras todas assim. Aí a gente ficou ali uns 40 minutos comendo ali. Aí daqui a pouco entrou um monte de garçom, arrancou todo aquele negócio. Eu falei assim: puxa vida, esse casamento aqui parece que era de rico. Agora o cara botou comida, eu comi só algumas coisinhas, já arrancou tudo. Aí, que ele sabe o que aconteceu? Veio outro serviço de buffet e serviu tudo de novo. Eu falei: olha só, Jesus, não leva, perdoa eu aí, porque a comida voltou tudo de novo. Aí a gente comeu mais um pouquinho ali, e veio de novo, e foi de novo, e comida a noite inteira, e os camaradas celebrando. Não era casamento de cristão, e eles falavam tipo em língua lá, não sei que costume que eles tinham lá, e ficava assim, ó, meus queridos, e ó no vinho, e dançando, e foi a noite inteira aquele negócio que eu nem dei conta. Mas aí eu tive a experiência, juntamente com a pastora, de viver num casamento judeu e de ver, querido, sabe qual o clima? O clima que está no casamento do judeu, querido, é muita alegria. Meus irmãos, eles têm uma cadeira lá assim, e que eles pegam aquela cadeira, e a cadeira tem um espécie comprido. Eles colocam o noivo em cima da cadeira e a noiva, e ficam dançando com o noivo e a noiva na cadeira. Meus irmãos, vocês não imaginam, não tem protocolo. É uma alegria, queridos, extraordinária no casamento judeu. E quando Jesus ele traz a referência aqui, ele fala aqui do noivo. Então ele fala o seguinte, a referência aqui, olha: pode estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles.
O que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, meu amado, enquanto você está preso a conceitos de religião, de coisas que você tem que fazer, e de coisas que você tem que fazer, os discípulos de Jesus, que eles estavam todos usufruindo dos benefícios, da alegria de estar perto de Jesus, irmãos. Você sabe o que é isso? Irmãos, se fosse falar de jejum para os discípulos, eles falavam assim: está amarrado. Está amarrado o jejum, rapaz, você ficou louco. O meu mestre gosta de comer. E como o pastor, pastor o quê? Edilius explicou aqui o quanto que Jesus gosta de comer. Você pode estudar Mateus, estudar Marcos, estudar, queridos, Lucas, estudar João. Você vai perceber que Jesus nunca ficou sem ir numa festa em Jerusalém. Nunca ficou sem uma festa em Jerusalém. Jesus saía de Jericó para Jerusalém, andava 30 quilômetros a pé no deserto para ir para a festa. Jesus, ele era festeiro. Então o que é que Jesus estava dizendo aqui para o discípulo de João? Olha, enquanto vocês estão aí nessa marcha fúnebre, nesse jejum aí, fúnebre aí, vocês estão deixando de aproveitar, sabe o quê? Da alegria de estar na presença de Jesus. Irmãos, presta atenção. Eu não estou nessa noite aqui querendo dizer para você que você não precisa jejuar, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui, eu quero afirmar, e está sendo gravado lá, é o seguinte: existe um momento que nós vamos ter que jejuar. Existe um momento que é o momento de oração. Existe um momento que é o momento de você chorar na presença de Deus, como diz Tiago: transformai os vossos sorrisos em pranto e chorai na presença de Deus. Tem um momento para tudo isso. Tem um momento que você chora na presença de Deus, tem um momento que você adora na presença de Deus, tem um momento, querido, em que você ora na presença de Deus. Mas, irmãos, tem o momento que é o momento de alegria na presença de Deus, amém ou não? Aí, amados, nós como povo de Deus, precisamos entender o que os fariseus não entenderam e o que os discípulos de João também não entenderam. Por quê? O discípulo de João seguiu aquela regra paulatinamente, que era jejum de quarta, jejum de quinta, jejum de quarta, jejum de quinta, jejum de quarta, jejum de quinta. E quando olha para o discípulo de Jesus, só aqui, ó, só festa, só festa. Irmãos, olha aqui para mim, os caras ficou louco, o cara pirou, os caras falaram assim: escuta, esse povo é doido. Aí os caras tiveram a oportunidade de chegar para Jesus e falar assim: Jesus, escuta aqui, os seus discípulos é tudo doido? Por quê? Os caras não jejuam. Aí Jesus pegou e falou para ele: escuta, o noivo está com eles, e quando o noivo está com eles, e quando o noivo está presente, eles não podem ficar tristes, porque é alegria, a celebração, é vitória, amém ou não, meus amados? Nós precisamos, sabe fazer o quê? Ter o discernimento espiritual de vivermos a cada momento das nossas vidas. Olha aqui para mim. Vi no culto de domingo, como se você estivesse no funeral, no velório de alguém. Vi no culto de domingo, querido, como se você estivesse num culto de celebração a Jesus. Celebração a Jesus. Um culto de domingo, como se você estivesse num funeral, como se você estivesse velando alguém que está morto. Irmão, o sangue de Jesus tem poder, e que nos purifica e nos livra disso. Quando os discípulos foram, repreenderam os demônios, curaram os enfermos, voltaram todos felizes. Aí Jesus Cristo fala assim: olha, não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no céu. Amém ou não, querido? Quem tem o nome escrito no céu aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver, só quem tem a mão, levanta a mão. Só quem tem a mão, só quem tem o nome escrito no céu. Olha para você ver que maravilha. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Esse é o motivo pelo qual você precisa ser uma pessoa alegre. Entendeu? Olha para o teu irmão do lado, dá um sorriso para ele. Olha para ele, dá um sorriso para ele. Mostra para ele todos os dentes. Mostra para ele todos os dentes. Olha, querido, alguns sorrisos foram espontâneos.
Alguns sorrisos foram espontâneos aqui. Alguns ainda não entendeu ainda, alguns ainda estão meio amarrados ainda, mas alguns sorrisos foram espontâneos. Você sabe o que é isso? Jesus falando assim para o discípulo: olha, o momento agora, sabe qual que é? É o momento que o noivo está aqui. Amém, não? Aí, lá em Mateus capítulo 28, o Senhor nos ensina, no versículo 20, olha, se vocês fizerem discípulos, se vocês batizar eles, se vocês ensinar eles, olha o que ele diz: eu vou estar com vocês de vez em quando? Não, eu vou estar com vocês uma vez, um dia sim, um dia não? Não, ele vai estar quando? Todos os dias, meus amados. E se Jesus estiver com você todos os dias, é como se você estivesse na festa do casamento, celebrando a Jesus todos os dias, queridos. É essa a grande diferença que o cristão genuíno tem, querido, aqui, se ele olhar para Jesus de uma forma diferente. Por quê? Me parece que até então aqui, os discípulos de Jesus estavam vivendo o seu ápice, enquanto os discípulos de João estavam vivendo sobre a prática da religião. O jejum é importante, querido, a oração é importante, mas tem o momento de orar, de jejuar, e tem o momento de celebrar o Senhor. Amém ou não? Jesus fala agora no versículo 16: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe e a roupa e se faz maior ainda o rasgo. Amém ou não, querido? Você sabe o que significa isso aqui? Olha aqui para mim. Presta atenção aqui. Tem pessoas que não gostam de renovação. Tem pessoas que gostam de remendo. Tem pessoas que não aceitam Jesus para a vida transformar. Ele aceita Jesus para a vida melhorar. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Motivação errada. Você aceitar Jesus para Jesus melhorar a tua vida, que miséria. Querido, você não deve chegar até Jesus para a sua vida melhorar. Seria como se você estivesse, sabe querendo o quê? Querendo fazer um remendo na tua vida. Então Jesus está falando o seguinte: olha, não tem como remendar. Irmãos, presta atenção aqui uma coisa. Existem coisas nas nossas vidas que não tem como remendar. Não tem como você exercer um relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, sobre essa ótica de ficar, querido, abolindo algumas coisas, ultrapassando algumas coisas. Não tem como você ficar remendando a tua vida. Escuta aqui, não vai adiantar nada. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos de João: escuta, vocês estão remendando a vida de vocês. Não tem como vocês arremendar a vida de vocês. Irmãos, uma pessoa que ele é uma pessoa redutiva em relação a uma transformação de vida, é uma pessoa que ele vai ficar remendando a sua vida. Lá em Mateus 3, quando João chega e diz assim: ó geração, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? São esse tipo de pessoas que querem fugir, querido, dos problemas, fugir das dificuldades. Tem pessoas que gostam de ficar remendando. Tem pessoas que não gostam do confronto. Pessoas que não gostam, sabe do que, querido? Não gostam da lealdade, não gostam da fidelidade. Sabe, tem pessoas que não gostam, sabe do que as pessoas não gostam? De ser transparente. Vai remendando, jogando tudo no sentimento da sua alma lá, vai escondendo tudo, as suas vontades, os seus desejos, vai escondendo tudo, vai remendando toda a sua alma lá, vai remendando tudo, vai remendando. Sabe, querido, quando Jesus ele fala de remendo aqui, sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando de roupa. Irmãos, tem pessoas que a roupa dele parece aquelas coxas toda cheia de cor. Como é que chama aquilo? Retalho. Coxa de retalho. Tem pessoas que a vida dele é que nem coxa de retalho, de tanto remendo que tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe aonde você vai chegar desse jeito aí? A lugar nenhum. Com uma vida toda remendada, meu querido, a melhor coisa que tem, sabe o que é? É quando você estiver na presença de Deus, você ser transparente com Deus. Você fala assim: Deus, eu estou vivendo essa frustração na minha vida, mas eu não quero mais. O Senhor pode me ajudar?
Ele vai ajudar você, sabe como? Transformando a sua vida por inteiro. Por isso que fala de roupa aqui, querido. Eu tenho alguns textos aqui, eu não vou entrar nos textos, porque senão não vamos conseguir. Agora, ele continua falando agora, só que agora ele fala do vinho. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, os odres estragam-se, mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aqui, querido, só para a gente finalizar aqui, dando uma introdução naquilo que seria uma ministração, nós somos os odres, nós somos o recipiente que vamos receber sobre as nossas vidas o Espírito Santo. Agora, irmãos, aquilo que eu ensinei muito no ano que passou aqui, se você não mudar a estrutura, não tem como, não tem como. Você sabe, esses dias eu estava justamente com meu filho Otávio, na minha casa, e nós estávamos na minha casa, nós estávamos assistindo um programa na Discovery, que fala O Sócio. Então tem uma empresa falida lá, aí o camarada chega, ele injeta alguns milhões na empresa, aí ele tira tudo aquilo que está dando errado, coloca tudo uma visão nova, e a empresa rompe, querido, rompe. E aí eu estava junto com meu filho em casa, observando, e dizendo o seguinte, falei assim, olha, Otávio, a nossa vida, ela tem que ser desse jeito aí. Por quê? Quando a gente fala de mudança de estrutura, querido, o que é mudança de estrutura? Mudança de estrutura não é nós chegarmos aqui no prédio aqui e falarmos o seguinte, por exemplo, agora somos MDA, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pintar a igreja com cores, vamos colocar as bandeiras, as faixas, esse coração aqui que é um banner da Rede Laranja, que nós estamos aproveitando aqui, vamos pegar o coração, vamos botar ele lá fora, vamos colocar ele aqui, igual está aqui, MDA, e vamos colocar aqui o MDA, e agora nós somos agora no MDA. Irmãos, isso não é não. Mudança de estrutura é mudar o conceito, é mudar a nossa vida por completo, para que a gente possa realmente estar preparados para receber o quê? O novo de Deus, irmãos. Você sabe que a dificuldade do discípulo de João aqui, sabe qual que é a dificuldade do discípulo de João aqui? É que eles vieram falar de Jesus, não tinham conhecido Jesus ainda, mas eles pegaram e começaram a trazer os costumes do judaísmo, e começaram a colocar os costumes do judaísmo como regra, numa vida onde eles iam servir a Jesus. Meus amados, deixa eu te falar uma coisa para você nessa noite aqui. Você só vai conseguir ser uma pessoa nova em Cristo Jesus, se você tiver uma disponibilidade de mudança total na estrutura da tua vida. Uma mudança no seu conceito, no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, uma mudança total na tua vida. Se você não tiver, querido, uma iniciativa, uma disponibilidade para você ter uma mudança radical na tua vida, você vai continuar do mesmo jeito que você está. O seu filho vai olhar para você do mesmo jeito que ele olha. Lá, querido, na empresa, você vai ser do mesmo jeito. 2017, você vai entrar e vai chegar as mesmas dificuldades, vai chegar os mesmos problemas na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado, Deus está te dando uma oportunidade hoje, querido, para você plantar uma semente no seu coração, e de você dizer, de você orar, de você se lançar na presença de Deus, e dizer: Deus, eu quero mudar a estrutura da minha vida, eu quero amar, eu quero receber tua presença, eu quero mudar na minha casa, eu quero ser um esposo, uma esposa diferente, um filho diferente, eu quero, Senhor, eu quero manifestar a sua glória, eu quero ser um com o Senhor. Aí eu digo para o irmão, em nome de Jesus, 2017 vai ser o ano da virada dentro da sua casa, amém ou não? Eu tenho certeza disso, querido, tenho certeza absoluta disso, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: escuta, o que está acontecendo com você? Por que isso está acontecendo? E eu não estou falando só nos moldes de conquistas, as conquistas materiais são consequência, querido, eu estou falando, sabe do quê? De você ter uma alegria genuína. Então olha para você, está assim, ó.
Olha para você, está assim. Que bênção, glória a Deus. Agora, irmão, você vai continuar olhando para os políticos do Brasil, e que é muito carente de oração, e deixar eles roubar aquilo que você tem de melhor, que é a esperança. Meu irmão, se você não mudar, presta atenção, 2017 vai ser a mesma coisa de 2016. Levanta a mão e fala assim: está repreendido, pastor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer na minha vida. Amém ou não? Queridos, é só uma introdução da palavra aqui, tem tantos versículos, eu não pude fazer, que nessa noite que nós vamos seguir o rito, querido. Mas eu prometo que em cima daquilo que foi falado, vai ter no Tadel uma lição muito boa de célula aqui, para os irmãos fazer uma célula abençoada por Deus. Amém, querido? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra. Pastor de Carapicuíba, pastor Aías, depois nosso pastor discipulador, pastor Luiz, e alguns outros pastores, pastor Elvis e alguns outros nos orientando. E nós fizemos a célula protótica, multiplicamos as células protóticas, e algumas células já multiplicou antes disso. Então eu queria chamar aqui na frente, por favor, pastor da Rede Azul, pastor Celso, pastor Amara aqui na frente. Pastor Celso da Rede Azul, pastor Amara são nossos filhos espirituais. Na visão do MDA, não são adotados, porque já desde o princípio foram nossos filhos e continuam sendo agora de uma forma diferente. E o pastor Celso, o pastor Amara, faz parte da nossa célula protótica, ali da Rede Azul, e já antecipou, por questão das células deles, está muito cheio de gente, e já tem que multiplicar de novo. Então eu queria chamar aqui as pessoas que foram multiplicadas da Rede Azul, né? Vou passar para o Celso, para mim não cometer nenhum erro. O Celso vai chamar as 3 pessoas aqui que foram multiplicadas já, Celso. Gustavo com a Samara, o Irone com a Leonice e o Guilherme com as 3 que foram multiplicadas. A Guilherme, né? O que vai ser? Não, então é só as 2. Então são os 2. Então as 2. Foi multiplicado por 2, daqui a pouco ele vai chamar as próximas. Eu queria pedir para a Pâmela fazer parte aqui, que a Pâmela já ficou na célula na sua casa, né? E a Pâmela já é uma pessoa que já teve a célula multiplicada, e já submetemos a Pâmela a um aprendizado aí, e ela foi, e está ali com a célula na casa do Celso, que o Celso hoje serve como anfitrião. Eu quero chamar aqui também o Arthur. Você pode vir, Arthur? Pode? Quero chamar aqui o pastor da Rede Vermelha, o Arthur, e chamar aqui também a pastora Larissa. E eu já quero chamar também já as células do Arthur, que foi a primeira que já teve. Ô Celso, vamos fazer o seguinte: cadê o Billy Camargo? Pode chamar os 2 aqui também. Cadê o Billy Graham, diretamente dos Estados Unidos, para todo o Brasil. O Billy Graham brasileiro, Estados Unidos. Fica aqui comigo aqui. E aqui eu quero que o Arthur, por favor, chame aqui as células que já multiplicou e as que vão multiplicar depois. A primeira, que é sua, que já é o Miguel. Miguel vou multiplicar. Você já multiplicou, já foi um dia. Seria o Jeremias e vai chamar o Tiago. Vai chamar o Tiago. O Tiago nós chamamos depois. Bom, primeiro, chamar o Jeremias com a Bianca.
e o Canato Caline. Essas células da rede vermelha, essas são as células que já foram multiplicadas, as que vai multiplicar, ele vai te chamar daqui a pouco, tá bem? Então eu queria chamar aqui também, próxima rede aqui, nós temos aqui a rede verde, o pastor Carlos, pastor Eluzia, vim aqui à frente, por favor, para ele chamar já aqui as células que já foram multiplicadas as células, que eu acho que é o Ricardo com a Tabata, né? E depois as que vai ser multiplicadas. E chamar o Jonas com a Vanessa também? Depois, o Ricardo com a Tabata, por favor. Essa célula do Ricardo com a Tabata é a célula que já existe, que já foi multiplicada, tá bom? Quero chamar aqui o pastor André, a pastora Viviane também aqui na frente. Pastor André, pastora Viviane, que é da Rede Laranja, e que tem a célula também já multiplicada, que a célula, pode se juntar mais aí. Aí o pastor André vai, por favor, pastor André, chamar aí a célula multiplicada sua, que é a célula do Maicon com a Cris. Maicon, Cristiane, meus filhos adotados, vocês vão ver o porquê. Deixa eu Arthur, por favor. Que já são as pessoas multiplicadas da rede aqui. E o pastor da Rede Branca, o Anderson Luiz, está com problema, não pôde vir, está com as costas um pouco ruins ainda, não pôde vir. E nós temos aqui também o pastor Joel com a pastora Marta, que vai vir aqui à frente, que não tem ainda uma rede multiplicada. Pastora Marta, pastor Joel está aqui, cadê os pastores? Vim aqui à frente. Em nome de Jesus. E nessa conta aqui também é coisa que vai acontecer muito em breve também, né? Pastor Joel da Rede Amarela, pastora Marta. E nessa conta aqui também eu queria pedir, por favor, para o Serginho, para a Adriana, vir aqui junto com a Rede Azul aqui, que o Serginho e a Adriana são os próximos pastores que vai mudar de tom de azul e que vai ser os pastores da igreja de Jacutinga. Amém? Então nós temos só faltando aqui a rede branca, todas as redes estão aqui. É isso? A roxa, misericórdia, cadê a rede roxa aí? Vem cá, o pastor o Adilson Denis. E vem aqui também. Pastora Cris. Vocês mudou de lugar hoje, né? Vocês saíram daquele lugarzinho ali, aí vocês quebram o pastor. Amém? Rede roxa. Amém, queridos? Bom, vamos começar aqui juntamente com a Adilson, com a Cris, que é só tirando uma dúvida do Adilson aqui, já tem pessoas da célula dele que foi multiplicada, mas por força de circunstâncias voltou um pouco atrás e está voltando de novo. Então as células que vieram aqui das redes só são as células que já estão em evidência. Então vai vir de novo agora, vou passar para o Adilson trazer. Adilson, por favor, então, pode convidar os que vão ser multiplicados. Amém. Pai, Senhor, igreja, chamar aqui o Wilton e a Andréia, o Renato e a Cíntia e o Tiago. Amém? É isso. Temos aqui então uma célula que vai se multiplicar aqui. 1, 2 por 3, essa célula aqui já está cumprindo já o primeiro, já vai ser supervisor. O pastor Carlos agora pode convidar, pastor Carlos, o que vai receber a unção agora. Amém. Paz do Senhor, igreja. Queria chamar o Jonas com a Vanessa, por favor.
E aqui na Rede Vermelha, só explicando, né? Tem uma célula aqui, que é a célula do Miguel, juntamente com a Fernanda, que já existe a célula, só não está aqui igual aos outros, porque não foi ungido ainda, mas já tem a unção de Deus, que já só a célula já está caminhando, tudo certinho. Então agora o Arthur vai chamar as células que vão ser multiplicadas, inclusive tem a célula do segunda multiplicação da célula protótipo, que já está segunda, que o Jeremias com a Bianca acho que já vai multiplicar, tá bom? Então Arthur, por favor, pode chamar os... Queria chamar o Miguel com a Fernanda. Chamar o Thiago com a Juliana. E o Celso já está aqui, quem já multiplicou previamente. Tem mais alguém que vai multiplicar, Celso? Tem? Pode passar então. Quero chamar o Guilherme com a Carol e a Tatiane Andrade também, que vai ser multiplicado. Eu quero chamar o Arthur Duran. Pastor Gelson, mas também não tem. Ó, queridos, para os irmãos verem como que as coisas têm acontecido aqui. O Celso me procurou em novembro agora, porque ele tinha um problema, com a cela dele estava com 42 pessoas, não tinha como fazer cela. Aí ele multiplicou a célula dele, na vida do Irone, Gustavo, suas respectivas esposas, aí multiplicou. Aí a célula do Gustavo, que praticamente com 30 dias, 4 células. 4 células que o Gustavo fez, a casa já encheu de gente de novo. Aí o que aconteceu? O Gustavo já